A iniquidade dos fariseus é a descrição encorajadora do caráter de Cristo. Mateus capítulo 12, versículos 14 a 21. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. A primeira coisa que nos chama a atenção nessa passagem é a desesperada iniquidade do coração humano. Silenciados e derrotados pelos argumentos de Nosso Senhor, os fariseus foram afundando cada vez mais no pecado. Eles, retirando-se, conspiravam contra ele em como lhe tirariam a vida. Que maldade havia praticado Nosso Senhor para ser tratado daquela maneira? Nenhuma, de modo algum. Eles não podiam fazer acusação legítima contra ele. Jesus era santo, inocente, sem mácula e separado dos pecadores. Seus dias eram passados inteiramente na prática do bem. Nenhuma acusação podia ser levantada contra os seus ensinamentos. Ele havia provado que sua doutrina concordava com as Escrituras e com a razão, e nenhuma resposta fora dada aos seus argumentos. Não obstante, pouco importava quão perfeitamente ele vivesse ou ensinasse. Ele era odiado. Assim é a natureza humana, manifestando-se em suas cores verdadeiras. O coração não convertido odeia a Deus e mostrará esse ódio sempre que ousar ou tiver uma oportunidade favorável. Sempre perseguirá as testemunhas de Deus. Desagrada-lhe todos os que manifestam algo da mente de Deus ou que tenham sido renovados segundo sua imagem. Por que tantos profetas do Senhor foram mortos? Por que os nomes dos apóstolos foram rejeitados pelos judeus como malignos? Por que os primeiros mártires cristãos foram executados? Por que João Rus, Jerônimo de Praga, Ridley e Latimer foram queimados na fogueira? Não por causa de algum pecado que houvessem cometido, nem por causa de alguma iniquidade que tivessem praticado. Todos sofreram porque eram homens piedosos. A natureza humana não convertida odeia os homens de Deus porque odeia o próprio Deus. Os crentes verdadeiros nunca devem ficar surpresos, pois recebem o mesmo tratamento que Jesus recebeu. Abre aspas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Fecha aspas. 1 João 3,13. Nem a coerência mais perfeita ou o caminhar mais chegado a Deus isentam o crente da inimizade do homem natural. O crente não precisa torturar sua mente com a fantasia de que, se tivesse menos faltas e mais coerência, todos os homens certamente o amariam. Tal pensamento envolve um tremendo equívoco. Devemos lembrar-nos de que nunca houve um homem perfeito na terra, senão um só, e que ele não foi amado, mas sim odiado. Não é das fraquezas do crente que o mundo desgosta, mas de sua bondade. Não são os remanescentes da antiga natureza humana que provocam a inimizade dos homens desse mundo, mas, antes, é a exibição da nova natureza. Lembremo-nos dessas verdades e sejamos pacientes. O mundo odiou Cristo e continuará odiando os crentes. A outra coisa que nos chama a atenção nessa passagem é a encorajadora descrição do caráter de nosso Senhor Jesus Cristo,
que o apóstolo Mateus extraiu da profecia de Isaías. Abre aspas. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Fecha aspas. O que devemos entender com as expressões cana quebrada e torcida que fumega? Sem dúvida alguma, a linguagem profeta é figurada. O que essas duas expressões significam? Aqui, a explicação mais simples parece ser que o Espírito Santo estava descrevendo pessoas cuja graça no momento é fraca, cujo arrependimento é débil e cuja fé é pequena. Em relação a essas pessoas, o Senhor Jesus Cristo se mostrará muito terno e compassivo. Embora a cana quebrada seja frágil, não será esmagada. Por menor que seja a torcida que fumega, não será apagada. Essa é a verdade permanente no reino da graça divina. Uma graça fraca, uma fé fraca e um arrependimento fraco são todos preciosos aos olhos do nosso Senhor. Abre aspas. Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Fecha aspas. Jó 36:5. A doutrina aqui salientada é plena de consolo e conforto. Para os milhares de crentes em todas as igrejas de Cristo, essa doutrina deveria representar grande paz e esperança. Em cada congregação, há alguns que ouvem o Evangelho, mas estão à beira de desistir da própria salvação, porquanto suas forças lhes parecem poucas. Estão cheios de temor e desalento, porquanto seu conhecimento, fé, esperança e amor parecem bem pequenos e insignificantes. Que esses crentes sejam consolados por essa passagem bíblica. Que eles saibam que a fé, embora fraca, confere ao seu possuidor interesse real e verdadeiro em Cristo, tanto quanto a fé mais robusta, embora não forneça o mesmo gozo. A vida biológica em um recém-nascido, tanto quanto em um homem plenamente adulto. Há fogo em uma fagulha, tanto quanto nas chamas mais ardentes. Mesmo o menor grau de graça divina é uma possessão que dura para sempre. A graça divina nos vem do céu e é preciosa aos olhos do nosso Senhor. Jamais será rejeitada. Acaso Satanás faz pouco caso dos primeiros passos do arrependimento para com Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Não. Pelo contrário, ele é tomado de grande ira, porque percebe que o seu tempo está se tornando cada vez mais curto. Acaso os anjos de Deus consideram com desdém os primeiros sinais de penitência para com Deus em Cristo? Não, de maneira alguma. Há júbilo entre os anjos quando os pecadores se arrependem. Acaso o Senhor Jesus mostra desinteresse quando a fé é pequena e o arrependimento fraco? Não, é certo que não. No momento em que uma cana quebrada, como Saulo de Tarso, começa a clamar a Deus, eis que o Senhor lhe envia Ananias, porque, abre aspas, ele está orando, fecha aspas. Atos 9:11. Erramos gravemente quando não encorajamos os primeiros passos de uma alma em direção a Cristo. Que os ignorantes desse mundo escaneçam e zombem, se assim o quiserem fazer. Podemos estar certos de que as canas quebradas e as torcidas que fumegam são muito preciosas aos olhos do nosso Senhor. Que todos nós entesouremos essas verdades no coração, utilizando-as nos momentos de necessidade, tanto em nosso proveito como no de outras pessoas. Deveria ser um conceito bem firme em nossa religião cristã que uma fagulha é melhor do que a escuridão, e que uma pequena fé é melhor do que nenhuma fé. Há quem despreze o dia dos humildes começos? Zacarias 4:10. Mas esses humildes começos não são desprezados por Cristo e também não deveriam ser desprezados pelos crentes.